no capítulo 4, verso 17 até o verso 22. O tema geral da carta é o encorajamento do ministério contra as adversidades e falsas doutrinas. E hoje eu estarei completando 15 sermões nesta carta, que tem apenas 4 capítulos. E esta carta é uma carta que nos desafia a servir a Cristo, mesmo com oposição, mesmo com abandonos, mesmo com situações adversas da vida. Paulo ele terminou a sua caminhada aqui neste mundo dizendo: combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira e guardei a fé. Então, que nós possamos também combater o bom combate, que nós possamos completar a nossa carreira, que nós possamos guardar a fé. Vamos então abrir a palavra do Senhor em Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 17 até o versículo 22. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez e vamos ler esse texto. Diz assim um texto sagrado: mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, fui libertado da boca do leão. Verso 18 juntos: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Verso 22, todos juntos? O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Que Deus nos abençoe. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor. Nós sabemos a importância dessa carta, essa última carta que Paulo escreveu antes da sua execução, para a edificação da igreja. Que o Senhor esteja nos dando a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Senhor. E que possamos extrair desta carta lições, ó Deus, que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, ó Deus, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa tocar profundamente nas nossas mentes, dos nossos corações, encher-nos, ó Deus, da tua palavra, que a tua palavra possa transformar a nossa vida e possa despertar os nossos corações, e que o Senhor esteja provocando em nós um grande avivamento, um grande despertamento, e que a tua igreja, Senhor, seja uma igreja despertada para melhor te servir neste mundo caído. É o que nós te pedimos, ó Deus. Usa a nossa vida com coragem, com fé, com disposição, com alegria, com paz, ó Deus, para que possamos compartilhar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho com outras pessoas, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. O tema da nossa mensagem hoje é abandonado pelos homens, mas sustentado por Deus. O apóstolo Paulo escreve as suas últimas palavras dentro de uma prisão, de uma masmorra, já sentenciado à morte. Em vez de reclamação, amargura, suas linhas exalam confiança, esperança, louvor, adoração. As aflições da terra, meus irmãos, não apagaram no coração do apóstolo as glórias do céu. A ingratidão dos homens não anulou a fidelidade a Deus. Ele morreu fiel, sem reclamar, sem murmurar. As algemas não conseguiram calar a palavra. Mesmo preso, o evangelho vazava por todos os lados, e ele escreveu esta carta para a edificação da igreja. O que vemos aqui é um homem que, mesmo abandonado, foi assistido pela graça de Deus até o fim. Deus não o abandonou. E Paulo, ele enfrentava a sua segunda prisão em Roma, sob o reinado do cruel Nero, do assassino, daquele que colocou fogo em Roma e culpou os cristãos, criando uma narrativa falsa contra a fé cristã e contra o povo de Deus. Por isso, no seu reinado, houve uma intensa perseguição contra a igreja de Jesus.
Seus amigos o abandonaram em sua defesa, e ele ficou sem um advogado, sem a presença de alguém para defendê-lo, mas ele afirma: o Senhor me assistiu. Ele fez a sua própria defesa diante do tribunal de Nero. Suas últimas palavras revelam 4 verdades. Deus o assistiu, o fortaleceu, o libertou através da morte e o conduziu à glória, terminando então a sua vida com louvor, com adoração, com gratidão e com a bênção para o povo de Deus. Nessa passagem nós podemos ver que Deus o assistiu no abandono. Quando todos o abandonaram, o Senhor estava ali com ele, na sua dor. Nessa passagem nós podemos ver que Deus lhe deu forças para continuar pregando. O Senhor o revestiu de forças para que ele cumprisse plenamente o seu ministério. Ele foi libertado da boca do leão. Deus o libertaria também da maldade através da morte, conduzindo ao seu reino. Nessa passagem nós podemos ver que Paulo encerra esta carta com louvor, com saudações e uma bênção final. A grande ideia dessa passagem é que, ainda que os homens falham, Deus nunca abandona os seus filhos. Vamos dizer isso comigo? Ainda que os homens falhem, Deus nunca abandona os seus filhos. Deus jamais abandona o seu povo. Deus jamais abandona os seus servos. O Senhor nos sustenta, meus irmãos, na vida. Se estamos em pé, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor nos fortalece na missão. Se cumprimos a nossa missão, é porque o Senhor nos fortalece. O Senhor nos liberta através da morte e nos conduz à glória. Nós temos uma esperança além desta vida. Paulo nos mostra 4 verdades sobre a fidelidade de Deus diante do abandono humano. Em primeiro lugar, abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. Veja o verso 17 que vai aparecer aí na sua tela. Vamos ler comigo? Mas o Senhor me assistiu. Só até aqui, vamos dizer isso? Mas o Senhor me assistiu. Embora humanamente abandonado, Paulo não estava sozinho. O Senhor se colocou do lado dele como seu advogado, como seu assistente, como seu auxiliador, como seu protetor, como seu guardador. Assim como Jesus, meus irmãos, foi assistido no Getsêmani. No Getsêmani, Jesus suou gotas de sangue. E Jesus ali foi assistido pelo Senhor. O Senhor enviou anjos para consolá-lo. Paulo experimenta também a presença fortalecedora do Senhor. O Senhor o assistiu. Segundo Warren Wiersbe, quando Paulo ficou desanimado, o Senhor o encorajou. Deus, meus irmãos, Ele não nos livra do deserto, mas caminha conosco no deserto. Deus não livrou o seu povo da caminhada do deserto durante 40 anos. Deus o livrou no deserto. Deus fez que o maná caísse do céu para sustentar o seu povo. Deus fez que a água saísse da rocha. Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha acesa, mas os livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou na cova dos leões, fechando a boca do leão. Quando todos falharem, o Senhor será a nossa companhia fiel. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco no deserto. O Senhor está conosco na fornalha acesa. O Senhor está conosco na cova dos leões. Ele prometeu: eis que estou convosco, o quê? Todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco e não contra nós. Eu estou convosco para vos ajudar, para vos fortalecer, consolar, orientar, defender, proteger. Eu estou convosco e não ausente, não distante, não de longe. Eu sou o socorro bem presente na tribulação. Não é isso que diz o Salmo 46 que nós lemos nesta noite? Que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu estou convosco na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no púlpito ou na prisão. Deus estava com Paulo ali naquela masmorra. E a Bíblia chega a dizer: quando passardes pelo fogo ou pela água, eu estou convosco. Eu estou convosco para tornar o vosso ministério eficaz no ensino das nações. O Senhor disse para nós:
fazei discípulos de todas as nações, Ele está conosco. Eu estou convosco para a destruição do domínio e das fortalezas de Satanás. Nós vencemos o diabo na força do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor quem pode fechar a boca do leão. O Senhor Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou convosco, eis que estou convosco até depois do fim. O Senhor está conosco até depois do fim. Para o cumprimento da nossa missão, Ele tem reservado para nós a coroa da vida. Ele tem preparado o melhor para nós, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Abandonado pelos homens, mas sustentado por Deus, o Senhor está conosco. Mas em segundo lugar, meus irmãos, não poupado das provas, mas fortalecido no testemunho. Veja o que diz o verso 17, agora nós iremos lê-lo todo. Coloque aí na tela para que a gente possa lê-lo. Vamos ler juntos? Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Veja bem que Deus revestiu Paulo de forças. A nossa força vem do Senhor, Ele que nos fortalece. Deus revestiu Paulo de força para que a pregação fosse até o fim. Até o fim. Ele pregou para toda a guarda pretoriana. Ele estava preso, mas a palavra de Deus permaneceu livre. Livre. Ninguém pôde impedi-lo de escrever, de orar, de evangelizar, de discipular. A prisão de Paulo se tornou o púlpito que ecoa até hoje por meio de suas cartas. Nós estamos lendo assim, aqui esta carta que foi escrita na prisão, a última carta. Mas ele escreveu outras cartas da prisão. Ele escreveu a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Filipenses, a carta de Paulo aos Colossenses, a carta de Paulo a Filemon. E esta última carta, a sua segunda carta, uma carta da prisão, a sua segunda prisão, esta carta que ele escreve a Timóteo, que estava pastoreando na Ásia Menor, em Éfeso. E ele escreve esta carta para encorajá-lo, para que ele pudesse cumprir também o seu ministério. Deus, meus irmãos, nos dá força, não para escaparmos da luta, mas para testemunhar por meio dela. Paulo foi fortalecido pelo Senhor. Quando Paulo ficou desanimado com os coríntios, o Senhor o encorajou. A cidade de Corinto era uma cidade idólatra, era uma cidade também de muita prostituição. Ali tinha o culto à deusa Afrodite, a deusa do amor. E também tinha uma sinagoga de judeus que perseguia também os cristãos e perseguiu Paulo. E Paulo então ficou tão chateado que ele bateu a poeira dos seus pés contra aquela cidade, dizendo: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou livre. E ele então queria sair de Corinto. E o Senhor então durante a noite lhe deu uma visão, dizendo: Paulo, não temas, eis que estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. E Paulo ali ficou 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus. Depois de ser preso em Jerusalém, Paulo voltou a receber a visita e o estímulo do Senhor. Ele estava triste, aprisionado, sabendo que ele seria levado para Roma. E o Senhor então disse para Paulo: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E então ele iria pregar na capital do Império Romano, em Roma, a palavra de Deus, mesmo preso, mesmo algemado, mesmo perseguido. Durante a terrível tempestade, meus irmãos, em que Paulo estava a bordo de um navio, houve uma tempestade grande em alto mar, ali no mar Mediterrâneo, quando eles estavam indo para a Roma. Mais uma vez o Senhor lhe deu forças e coragem, dizendo, em Atos 27, 25,
Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Você sabe quantas pessoas estavam naquele navio? Alguém se lembra? Quantas pessoas? Estavam dentro daquele navio 276 pessoas. E Paulo estava ali como o apóstolo de Cristo, como um servo de Deus. E o Senhor disse: coragem, não temas, porque você vai pregar também a minha palavra perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Meus queridos irmãos, agora naquela horrível prisão em Roma, na prisão marmetina, numa masmorra, Paulo voltou a experimentar a presença de Deus, a presença confortadora, a presença consoladora, a presença fortalecedora do Senhor. E ele então disse: o Senhor me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. É assim também conosco, meus irmãos. É o Senhor que nos guarda de toda obra de macumbaria, de toda perseguição de Satanás. É o Senhor quem guarda o seu povo, é o Senhor que nos fortalece. Se a gente chegou onde chegou, porque o Senhor tem nos fortalecido. Nós vencemos as trevas, vencemos o mundo, vencemos as tentações, vencemos as oposições, vencemos as perseguições, é porque o Senhor está conosco. E Paulo foi revestido de força para proclamar o Evangelho perante o tribunal de Roma, para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Coragem, não olhe para trás. Muitas vezes nós queremos mais recuar do que avançar, mais olhar para trás do que para frente, mais desviar para a direita ou para a esquerda, do que andar pelo caminho correto. Por isso nós devemos pedir força ao Senhor. Ó Senhor, renova as minhas forças, renova o meu coração, renova o meu ânimo. O Senhor Jesus disse: olha, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, não desista, não olhe para trás, caminhe, porque o Senhor está conosco para nos fortalecer, para que possamos cumprir a nossa vocação, o nosso chamado, e a pregação do Evangelho seja anunciada por toda a terra, e vidas sejam alcançadas pela graça de Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos nessa passagem que Paulo não foi liberto da morte, mas foi liberto na morte. Veja o que diz o verso 18, vai aparecer aí na tela, e agora vamos ler esse texto todos. Veja que texto maravilhoso, que tanto nos fortalece. Vamos ler? O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelo século dos séculos. Amém? Paulo sabia, meus irmãos, que ele iria ser executado por ordem de Nero. Mas ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Ele não iria ser prisioneiro de Satanás. Ele não iria para o inferno, mas ele diz: o Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Louvado seja Deus. Paulo tinha certeza da sua salvação, tinha certeza que Cristo entrou na sua vida para nunca mais sair. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Paulo sabia que a morte não era derrota, mas vitória. Ele chega a dizer: partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. William Barclay diz que é melhor correr perigo por um momento e estar salvo para a eternidade, que estar salvo por um momento e exposto à eternidade de condenação. Ah, meus irmãos, quantas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, sem saber para onde estão indo. Quantas pessoas estão aprisionadas nas garras de Satanás, na obra maligna, são escravas de Satanás. Mas Paulo era um homem livre para adorar a Deus, um homem livre da condenação eterna, porque Cristo entrou na sua história para nunca mais sair. Como no ladrão da cruz,
Lembra do ladrão arrependido? Que ele repreendeu o seu companheiro ali também na cruz, dizendo: olha, nem ao menos temos a Deus, estamos sob igual sentença. Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E naquele momento fatídico, naquele momento de morte, ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus então disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Louvado seja Deus. O ladrão na cruz recebeu o Salvador Cristo. Para o crente, meus irmãos, a morte não é o fim, mas a entrada no reino celestial. Por isso Paulo não tinha medo de pregar o evangelho, apesar da oposição do Império Romano. Aquele que confia em Cristo pode ter a certeza da vida eterna, pode ter a certeza do céu, pode ter a certeza que a sua alma, quando nós partimos desta vida, vai adentrar no paraíso, na presença de Deus. O céu, meus irmãos, é um lugar maravilhoso. Lá não existe mais lágrimas e corações doloridos. Pátria livre da guerra e do sangue derramado, em que não há pobres nem ricos. O povo lá não se cansa, não carrega fardos, não envelhece, não se diz adeus porque são desconhecidas as separações e os desapontamentos. Não há pecado, lá ninguém erra, não existem acidentes, não existe cemitério, agência funerária, coveiros, caixões de luto. Neste país nada perece, as flores não perdem o seu perfume, as folhas são sempre verdes, não há tempestades, tsunamis, enchentes, pandemias. Lá não se conhece o câncer, porque lá as enfermidades não existem. Neste lugar, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Este é o lugar reservado para todo crente em Jesus. Por isso Paulo chega a dizer o seguinte, que ele foi libertado de toda obra maligna, e o Senhor o levará para o seu reino celestial. Louvado seja Deus. É isso que deve encher o nosso coração de alegria, esta certeza do céu, esta certeza do reino celestial, que nem a morte e nem qualquer obra de Satanás pode nos livrar das mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Mas em quarto lugar, meus irmãos, Paulo não termina em amargura, mas ele termina em louvor. Vamos ler o verso 18 novamente? 4:18. Todos juntos, mais uma vez? O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Apesar das perseguições, Paulo, ele ergue aqui um tributo, um culto a Deus. Ele termina a sua carta exaltando a Deus. Ele diz: a Ele glória pelos séculos dos séculos dos séculos sem fim. Amém. Ele ainda lembra de nomes aqui, envia saudações e abençoa Timóteo e a igreja. Ele diz, saúda a Prisca aqui, a Priscila, e Áquila, o seu esposo, e a casa de Onesíforo. Ele está lembrando desses irmãos, porque eles foram do mesmo ofício, eles foram fazedores de tendas, e Priscila e Áquila, eles foram grandes cooperadores na obra missionária. Eles estiveram com Paulo em Corinto, na plantação da igreja em Corinto. Eles estiveram com Paulo também em Éfeso. Eles discipularam Apolo. Lembra do Apolo, um pregador eloquente, mas que não conhecia todo o conteúdo do evangelho? Então, ensinando-lhe com mais exatidão o caminho de Deus. Esse casal era um casal discipulador. A sua casa tornou-se um lugar de ensino e fortalecimento na fé. E a Bíblia diz que Priscila e Áquila também arriscaram a própria vida para defender Paulo, para que Paulo continuasse sendo um grande escritor bíblico, um grande pregador. E eles hospedaram a igreja em sua casa. A casa deles era uma casa aberta, era uma igrejinha do Senhor. Naquele tempo a perseguição era tão ferrenha que não podia ter um templo
né? Não, as reuniões eram nas casas, por causa da perseguição do Império Romano. John Stott escreveu que esse casal era um casal consagrado. E ele chega a dizer que um casal consagrado pode transformar a sua casa em uma base missionária. Nós temos hoje 323 missionários, tínhamos até pouco tempo 310. Mas agora eu estava fazendo a pesquisa, hoje nós temos 323 missionários em outros campos. Nós temos o irmão Pedro, do nosso presbitério, que está na Malásia. Lá eles não podem se reunir num templo, eles se reúnem nas casas. E a casa dele, ali na Malásia, é uma igrejinha do Senhor, onde o povo de Deus se reúne. Nós temos muitos missionários que não podem escrever cartas para os seus familiares, porque eles estão em lugares de difícil acesso e de muita perseguição contra a fé cristã. E nós podemos perceber que esse casal também, naquele tempo, ele hospedava uma igreja na sua casa. Nós vemos aqui também Onesíforo. Por sua vez, ele morava em Éfeso, onde prestou muitos serviços a Paulo. E o texto diz aqui nesta carta, eu gostaria que você voltasse aqui um pouco, porque nós já pregamos nesta carta aqui, verso 16 e 17. Abra sua Bíblia nesse texto aqui. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 16. Volta lá. Se você perdeu, né, essa pregação está também na página da nossa igreja. Veja o que diz o verso 16 e verso 17. Vamos ler comigo? Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Verso 17. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Olha que homem espetacular, meus irmãos. Já pensou você sozinho, perseguido, preso em Roma, e ele então te procura para te consolar, para te animar, para que você não possa recuar, para que você não possa desistir. Este homem foi um anjo de Deus, um mensageiro de Deus, um consolador, que o Espírito Santo usou para confortar o apóstolo Paulo, e ele não se esquece de Onesíforo, nem no início da sua carta, e nem no final da sua carta. Veja o que diz o verso 18 aqui do capítulo 1, vamos ler? O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Era um homem espetacular, era um crente exemplar, era alguém que não se envergonhava das algemas de Paulo, da sua perseguição, da sua dor e da sua prisão. Era um homem consagrado a Deus. Mesmo em circunstâncias tão adversas, esse fiel amigo serviu ao apóstolo no prelúdio de sua morte, um companheiro fiel que não desistiu de amparar, de consolar, de animar, de encorajar o apóstolo Paulo na sua missão. E Paulo, ele envia de Roma saudações à família desse bravo guerreiro, que dispôs a sofrer todos os riscos para identificar-se com um homem condenado à morte. Alguns nem queriam se aproximar do apóstolo Paulo, com medo também da perseguição, mas este Onesíforo era um homem de destaque, era um homem de hombridade, era um homem de caráter cristão, era um homem cheio da graça de Deus para apoiar o apóstolo Paulo no momento da sua dor e da sua necessidade. Mas veja também, meus irmãos, o verso 20, vamos ler comigo? Erasto 4:20, segundo Timóteo 4:20, vamos ler comigo? Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Veja bem, meus irmãos, que Erasto teve que permanecer em Corinto, para que o evangelho também continuasse sendo pregado em Corinto. Mas quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Em Mileto, onde Paulo reuniu os presbíteros, se despediu dos presbíteros de Éfeso, e ali este obreiro de Deus estava doente. Veja que Paulo, ele não ocultou a realidade da dor, das limitações, mostrando que o ministério, meus irmãos, não é isento de dificuldades. A teologia da prosperidade não fala desses versículos, porque só fala da vitória,
só fala da prosperidade, mas não fala da dor que nós podemos também passar. O Senhor Jesus chega a dizer o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja que este Trófimo era um cooperador, estava doente em Mileto. E Paulo então mostra que o ministério não é isento da dor, não é isento das tribulações. Nenhum cristão está isento de passar pelas aflições da vida. Segundo John Stott, a providência de Deus, meus irmãos, não significa a ausência de dificuldades, mas direção segura no meio delas. O Senhor está conosco na nossa dor, na nossa dificuldade. O Senhor não abandona os seus filhos, meus irmãos. Deus cuida de nós e Ele está conosco na nossa dor. E ele fala aqui uma lista de outros irmãos: Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos em Roma enviam saudações. Veja o que diz o verso 21. Vamos ler comigo? Vai aparecer aí na tela, todos juntos? Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo faz Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Nós podemos ver aqui que amigos da fé, meus irmãos, são bênçãos de Deus. Para sustentar corações cansados, nós precisamos de amigos da fé, de irmãos que possam abençoar a nossa vida. A igreja é uma grande família. E como uma grande família, a igreja é composta por muitos irmãos que se apoiam mutuamente. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós devemos amar uns aos outros, nós devemos perdoar uns aos outros, nós devemos carregar as cargas uns dos outros, nós devemos interceder uns pelos outros, nós devemos encorajar uns aos outros, nós devemos estimular uns aos outros na fé. Nós somos a grande família de Deus. Então valorize e cuide dos relacionamentos na fé, para que você possa estar sempre com a sua lâmpada acesa, com a sua tocha acesa. A vida cristã, meus irmãos, não se vive em isolamento. Não somos crentes solitários. Nós precisamos nos integrar, participar ativamente da igreja de Deus, da comunidade da fé, do povo de Deus, para que possamos animar uns aos outros. Nós somos a grande família de Deus. Não existe crente desigrejado. Hoje nós temos um movimento aí de crentes sem igreja. Não existe, meus irmãos. Quem edificou a igreja foi Cristo. Cristo que comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Não existe crente sem igreja. E Paulo então encerra esta carta dizendo: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja conosco. Vamos ler esse verso 22, todos juntos? Vai aparecer aí na tela. O Senhor seja com o teu espírito e a graça seja convosco. Então, depois de compartilhar suas lutas, sua solidão e sua confiança na vitória final, Paulo fecha esta carta com a bênção de Deus. Paulo deseja a Timóteo a presença do Senhor no íntimo de sua alma. Ele fala assim: o Senhor seja com o teu espírito. Timóteo era um homem tímido, e Paulo estava animando a Timóteo, para que ele pudesse confiar na presença de Deus, na força de Deus. O Senhor seja com a tua alma, o Senhor seja com o seu íntimo, o Senhor seja com o seu espírito. Agostinho, um dos pais da igreja, ele disse que o nosso coração só encontra descanso quando repousa em Ti, Senhor. O nosso coração só tem descanso na presença de Deus. Não existe alegria fora do Senhor, não existe paz fora do Senhor, não existe força para vencermos as lutas desta vida longe de Deus. E Paulo então estende a bênção não só a Timóteo, mas também à igreja. A graça seja convosco. Vamos a isso? A graça seja convosco. Toda a vida cristã, meus irmãos, depende da graça de Deus, da salvação, a perseverança final. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, meus queridos irmãos, toda a vida cristã depende da graça de Deus.
Se você é salvo pela graça de Deus. E se você persevera até o final, você vai perseverar por causa da graça de Deus. Porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, meus queridos irmãos, John Stott diz o seguinte, que a graça é a fonte, o meio e o fim da vida cristã. A Bíblia não narra os últimos dias do apóstolo Paulo, mas a tradição afirma que ele foi decapitado, que ele foi executado, que eles cortaram a cabeça do apóstolo Paulo. Mesmo assim, a obra não parou. Timóteo e outros seguiram adiante. Paulo entregou a sua vida como uma oferta a Deus, como uma libação a Deus. A vida de Paulo terminou, mas a bênção final que ele deixou aponta para a continuidade da missão. A missão continua, a igreja continua, e nós devemos continuar pregando a palavra de Deus. John Wesley, um grande avivalista, ele chega a dizer que Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. A obra de Deus continua. A obra de Deus continua, apesar da morte dos seus santos, a obra de Deus continua, porque Deus continua levantando obreiros, levantando homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, para continuar pregando a palavra de Deus. A vida de Paulo terminou, mas a obra de Deus continuou. E o Evangelho chegou até a sua casa, chegou até a sua família, e como a tocha que passa de mão em mão, numa corrida, meus irmãos, Paulo, ele entregou a chama do Evangelho a Timóteo e à igreja. E hoje essa chama chegou até nós, chegou até o seu coração, essa chama da fé. E que as nossas últimas palavras sejam como a do apóstolo Paulo, palavras de bênção, palavras de gratidão, palavras de louvor, não de reclamação, não de decepção, não de frustração. As últimas palavras registradas do apóstolo Paulo não foram de lamento, não foram de murmuração, mas de bênção. Por isso Paulo chega a dizer, o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Conclusão, meus irmãos, desta mensagem para a nossa vida, desse estudo, desta carta tão importante para a história da igreja. Paulo foi abandonado pelos homens, mas não por Deus. Deus o assistiu, Deus o fortaleceu, Deus o amparou, Deus o levou para o seu reino celestial. Ele foi assistido, ele foi fortalecido, ele foi libertado através da morte, ele foi conduzido à glória. Suas últimas palavras não são palavras de derrota, de decepção, mas de vitória. A vida cristã, meus irmãos, mesmo marcada por dores, ela termina em louvor e graça. E Paulo termina esta carta dizendo, a Ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Em face daquilo que ouvimos nesta noite, como viveremos? Como é que nós devemos viver a vida no século 21, no ano 2025? Em primeiro lugar, confiando na presença de Deus. Deus está conosco. Deus jamais abandona o seu povo. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele não nos abandona em nossas horas mais difíceis. Às vezes, a pessoa que você mais ama nesta vida, debaixo do céu, pode se desamparar. Mas Deus jamais. A Bíblia diz o seguinte. A Bíblia chega a dizer o seguinte. Se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O Senhor jamais abandona o seu povo. Uma mãe que perdeu a lucidez pode jogar um filho na lagoa da Pampulha, mas Deus jamais lançará os seus filhos fora, porque Deus cuida de nós. Às vezes nós podemos ter decepções com as pessoas, mas Jesus jamais nos decepciona. Ele está conosco, em toda e qualquer situação. Cristo está conosco em todos os momentos da nossa vida. Momentos de alegria e de tristeza. Momentos de saúde e de enfermidade. O Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida, para nos amparar. O Senhor jamais nos abandonará.
Como viveremos, meus irmãos? Dependendo do poder de Cristo para cumprir a nossa missão. Uma missão que nos foi dada. Como é que nós iremos cumprir a nossa missão? Na força do Senhor. O Senhor disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós iremos cumprir a nossa missão neste mundo, meus irmãos, porque o Senhor é aquele que nos assiste e nos fortalece no cumprimento de nossa missão. E Ele chega a dizer: sem mim nada podeis fazer. Como é que você vai vencer o mundo? Na força do Senhor. Como é que você vai vencer o pecado? Na força do Senhor. Como é que você vai vencer as tentações? Na força do Senhor. Como é que você vai vencer as tristezas, as decepções, as afrontas deste mundo? Na força do Senhor. Como é que você vai cumprir a sua missão, levando o Evangelho até o final? Na força do Senhor. Ele está conosco. Por isso, dependa de Deus. Não confie em você mesmo. Não confie em você mesmo. Você vai vencer o diabo, vai vencer o pecado, vai vencer o mundo na presença do Senhor. Confie nele. Busque ao Senhor. Comece o seu dia orando e termine o seu dia orando, confiando no Senhor, buscando a face de Deus. Que nós sejamos um povo de oração. Essa semana nós tivemos aqui na igreja 7 dias de oração. De segunda até hoje, clamando ao Senhor, se reunindo, buscando a Deus. Às vezes eu sinto que você vem aqui como aquele carro BYD, né? Tem que passar lá e colocar na tomada, né? Perdeu a energia, tem que recarregar. E que nesse domingo o Senhor possa recarregar as suas energias, para que você possa anunciar a palavra de Deus. Que você possa receber a força do Senhor, a palavra de Deus, para direcionar a sua vida, para que você cumpra a sua missão. A missão não é só do pastor, mas de todos nós, de todo crente. Todo crente é um missionário de Deus. Todo crente tem que ser boca de Deus. Todo crente tem que ser um servo de Deus. Todo crente tem que se dedicar à obra de Deus, para o avanço de Deus. E todo crente deve orar dizendo: venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Vivendo com esperança até o fim. Termine a sua carreira abençoando e encorajando outros, como fez o apóstolo Paulo. Veja bem, Paulo estava no final da sua vida, mas estava encorajando Timóteo, encorajando Eúbulo, encorajando Onesíforo e a sua família, encorajando Cláudia, encorajando Prudente, Lino e tantos outros irmãos que ele menciona aqui nesta carta. Então viva com esperança e que você possa abençoar e encorajar outras pessoas, e viva com esperança além da morte. Tem muitas pessoas que às vezes têm medo da morte, mas o crente não tem medo da morte, meus irmãos, porque a morte para o cristão, ela não tem a última palavra. Nós cremos no Cristo que venceu a morte, nós cremos no Cristo que morreu na cruz do Calvário, nós cremos no Cristo que foi sepultado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, e a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. A morte para o cristão não é o fim, mas é a passagem para a glória. Paulo não estava com medo de Nero, não estava com medo do tribunal, não estava com medo da sentença, não estava com medo da masmorra marmetina, não estava com medo da guilhotina. Paulo confiava no Senhor. Termine então a sua vida com louvor, que as nossas últimas palavras sejam bênçãos e não amargura. Que Deus nos abençoe, que você possa dizer com o apóstolo Paulo: a Ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Vamos colocar